Pessoal, tudo bem? Gostaria de falar com vocês hoje sobre 4 palavrinhas básicas: proatividade, reação, procrastinação e preocupação. Vamos lá, essas 4 palavrinhas básicas vão te ajudar a ser um profissional que faz acontecer. Então veja, se você é um profissional que faz acontecer, você tem proatividade. O que é a proatividade? É você conseguir prever algo que possa acontecer no futuro e se precaver, evitando que você seja pego de surpresa. Assim você está agindo, se antecipando ao fato. Esse fato de você se antecipar te coloca numa situação proativa. E se você tem esse tipo de comportamento, você acaba sendo proativo. E esse profissional proativo é o profissional que qualquer empresa quer ter hoje. O profissional proativo, ele se antecipa aos fatos que irão ocorrer. Vamos dar um exemplo prático. Se você observa que um determinado tema, uma determinada temática está sendo recorrente no ambiente de trabalho. Em algum momento, de repente a chefia pode chamar uma reunião sobre esse assunto. Opa, você percebe isso no ambiente de trabalho e se prepara lendo a respeito do assunto, se informando a respeito do assunto, e no momento que há a reunião, você é um profissional preparado para subsidiar, para dar apoio para o conjunto da equipe com as informações que você pesquisou antecipadamente, se antecipando ao fato, prevendo que aquilo poderia acontecer. Logo, você teve uma atitude proativa perante aquele tema, perante aquela situação problemática recorrente que vinha acontecendo na equipe. Esse é um exemplo muito clássico de proatividade. E o profissional que faz acontecer, que não espera que as coisas aconteçam, é um profissional proativo. Você é um profissional proativo? Você tem praticado isso? Reflita um pouquinho. Faça uma autoanálise. Já que nós fizemos lá na aula número 1 a etapa de autoconhecimento, vamos agora fazer uma autoanálise. O quanto eu estou sendo proativo ou quanto eu estou sendo reativo. E aí, por falar em reativo, reação é uma situação em que você não consegue prever o fato e você é pego de surpresa e precisa reagir a ele. Logo, o seu tempo de preparo foi muito menor, impossibilitando que você fizesse aquelas pesquisas, buscasse maiores informações e já tem que dar a resposta mais rapidamente. Logo, você está agindo de maneira reativa. Reatividade não combina com profissional de alta performance. Reatividade não combina com o plus comportamental, que é o propósito do curso. Então veja, o quanto você está sendo reativo. E aí vamos dar um outro exemplo. Se, por exemplo, a gente tem um determinado tema recorrente, que foi esse exemplo que eu dei anteriormente, e você nem liga para o tema. Ah, estão falando, tudo bem. Depois eu me informo a respeito. E, de repente, a pessoa que é responsável, sua liderança, responsável pelo setor, te chama para uma reunião cujo tema é esse assunto recorrente. E você não se preparou. Você chega lá, você não tem nem condição de falar algo a respeito. Ou você pode até arriscar falar algo, mas você não terá propriedade sobre o assunto. Você estará o quê? Reagindo à situação. E essa situação de reação à situação não é uma situação boa para a empresa, para a organização. Qualquer profissional que quer evoluir, ele precisa ter um comportamento, ter atitude mais proativa do que reativa. É claro que não dá para estar a par de tudo, não dá para se informar de tudo, em alguns momentos a gente acaba sendo mesmo reativo. No entanto, eu devo perseguir a linha da proatividade. Essa proatividade é o que vai me levar adiante, é o que vai fazer a diferença para a minha carreira profissional, para minhas atitudes, para meus comportamentos. E assim, claro, eu vou poder usufruir da eficácia, do resultado que eu vou conseguir adotando esse tipo de comportamento, adotando esse tipo de atitude. Uma outra palavra que eu falei que iria tratar com vocês é a procrastinação. A procrastinação é o ato de nós deixarmos para depois algo que poderia ser feito hoje. Então, tem pessoas que têm o hábito de, preciso fazer isso aqui, mas vou deixar para amanhã, ou mais tarde eu faço. E aí, mais tarde, eu vou ter um outro estado emocional que, de repente, me inviabiliza de poder tratar aquele assunto ou resolver aquela situação. E aí eu falo, não, amanhã eu vejo isso. E eu vou deixando, prorrogando o prazo para fazer
a minha atividade, a minha tarefa ou atender aquele pedido que a mim foi dado. Vejam, olha o perigo. Eu começo a perder tempo em que eu poderia pesquisar, me preparar mais sobre aquele assunto, aquela tarefa, e esse tempo perdido eu não consigo recuperar mais. Começo a ficar numa situação muito próxima do prazo de entrega. E aí eu começo a mais reagir à situação do que ser proativo. Então, procrastinar é inimigo da proatividade. Lembre-se disso. Procrastinação é inimiga da proatividade. Se eu quero ser proativo, eu não posso procrastinar. Na verdade, eu preciso analisar cada situação e priorizar em função da gravidade, da urgência, da tendência daquela situação, que nós já vimos também aí na aula, a importância de analisar a gravidade, urgência e tendência, para que eu consiga, de fato, estabelecer qual eu faço primeiro, qual eu faço segundo, qual eu faço terceiro, e assim consiga ser um profissional produtivo, um profissional que consiga dar resultados, um profissional que não fica reclamando de determinada situação ou de determinado fato. Eu preciso ter uma postura muito mais proativa e não de procrastinação. Perceberam a diferença? E se eu faço isso na minha vida, fico procrastinando as coisas, eu fico demorando para que as coisas aconteçam, contribuindo para a demora que as coisas aconteçam, na verdade. E esse demorar vai prejudicar o meu resultado final. Logo, eu vou ver que tem pessoas que conseguem fazer mais coisas em menos tempo. Outras conseguem fazer menos coisas no mesmo tempo. Por que será? Por causa da atitude, por causa do comportamento proativo. E claro, em alguns casos, por causa do recurso que ela dispõe, que nem sempre todas dispõem do mesmo recurso. Mas eu não posso usar isso como argumento, né, para não fazer. Aí começa a visão do comportamento proativo. Eu precisava de tal recurso, mas eu não tenho. Se eu não tenho, qual a alternativa que eu tenho para atingir o mesmo resultado? Então, quando eu começo a pensar dessa forma, eu estabeleço no meu cérebro uma porta positiva de comunicação com ele, viabilizando a criação de alternativas para solucionar o problema. Agora, se eu penso, eu não tenho recurso para fazer isso, então não vou fazer. Não tenho recurso, não vou fazer. Quando eu ajo desta forma, eu estou me colocando numa situação de reatividade e não de proatividade. De uma situação de buscar área de conforto ao invés de enfrentar o desafio e superar esse desafio. Então, essa é a principal importância da diferença entre procrastinação, reação ou reatividade e proatividade. Essas três palavras, né, elas, em algum momento aí, elas, do ponto de vista conceitual, elas estão em lados opostos, mas que contribuem muito para mim, como profissional de alta performance, conhecer esses conceitos e saber aplicar, mudando o meu tipo de comportamento ou minha atitude para conseguir produzir resultados positivos para o conjunto da equipe. E por fim, tem a preocupação. A preocupação ela pode atrapalhar a sua proatividade de uma maneira muito grande. Por quê? Porque se você fica pré-ocupado, você ocupa somente antes do fato acontecer. Isso significa que você começa a sofrer por antecedência. Sofrendo por antecedência, qual o grande problema? Você bloqueia a criação, você bloqueia a sua proatividade. Você tende a travar, tende a criar um bloqueio mental. E o bloqueio mental vai te impedir, né, de ser proativo. Então vejam, esse cuidado com o campo de influência da preocupação nas suas atitudes é muito importante. É fundamental, na verdade, você reduzir esse campo de influência que a preocupação tem na sua vida. Não que você deva ser irresponsável, relaxado, não é isso. Mas analisar o quanto a preocupação tem tomado conta das coisas que você tem que fazer. E isso está te impedindo ou te criando um bloqueio mental que te impossibilita a criação, a visão positiva, a visão de alternativas para uma mesma situação ou para uma determinada dificuldade ou desafio. Então a preocupação é algo também que nós devemos ficar atento como nós estamos lidando com ela. Reduzindo o seu campo de influência, eu consigo aumentar a minha proatividade.
Então vejam, eram essas 4 palavrinhas que eu queria passar para vocês que pretendem ter a atitude de fazer acontecer. E essas 4 palavrinhas, embora simples, proatividade, reação, procrastinação e preocupação, pareçam conceitos simples, que todo mundo sabe, mas que nós nem sempre percebemos a influência que elas têm nas nossas atitudes cotidianas e que atrapalham e nos impedem de fazer algo acontecer. E se eu quero fazer algo grandioso acontecer, se eu quero realmente fazer a diferença, eu preciso rever minha posição diante dessas 4 palavrinhas. Como eu estou usando isso na minha vida? Como eu posso melhorar isso? Quais atitudes eu devo tomar perante a minha atividade cotidiana que me faça ser um profissional mais proativo? Quais atitudes eu devo tomar na minha atividade cotidiana que me faça ser um profissional menos reativo? Quais atitudes eu devo tomar na minha atividade cotidiana que me faça ser um profissional que não se preocupe tanto, que tenha responsabilidade e que tenha domínio da situação para conseguir agir proativamente? E o que eu tenho feito com as coisas que eu deixo para depois? Isso tem sido bom? Será que eu estou procrastinando? O que eu tenho feito com as atitudes de procrastinação que eu adoto? Tem sido muitas? Tem sido poucas? Eu tenho que melhorar isso em mim? De que forma eu posso melhorar isso em mim? Primeira coisa é reconhecer que eu preciso mudar. Uma vez que eu reconheço que eu preciso mudar, já é uma grande chance para que eu consiga provocar essa mudança na minha vida. Seja ela profissional, seja ela pessoal. E para isso, nós temos aí a metodologia GTD, que nós vimos no outro vídeo, e que pode contribuir para que vocês se tornem profissionais criativos, excelentes profissionais com alta produtividade e com muita mesmo proatividade para fazer a diferença para a organização que vocês trabalham. Um grande abraço, esse é o recado de hoje. Tudo de bom para vocês, até a próxima!